Bom, pessoal, estamos de volta, né? Vamos terminar aí a correção. Vou fazer a correção com vocês da página 280 agora, tá bom? O vídeo anterior foi da página 278. Aí nós vamos dar continuidade, beleza? Abrindo aqui o arquivo já. Então, página 280 lá do livro texto. Pega seu caderno aí já para acompanhar aqui. Vamos lá para o exercício 43, tá? Então, no exercício 43, ele dá o seguinte enunciado. Quantos triângulos há em cada figura? Então, eu tenho que contar. Primeira coisa, eu vou contar quantos triângulos tem. Então, vamos aqui na letra A. Eu tenho um triângulo, dois triângulos, três triângulos. Aí, a hora que eu reparo aqui, ó, eu tenho outro triângulo. O que eu quero que vocês lembrem muito dessa aula? Vou pegar uma folha aqui. Lembra daquela aula nossa de dobradura? Primeira aula que nós fizemos, hein? Olha só, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês, tá vendo? Tem um retângulo, que é o que tem na nossa questão. E eu vou pegar esse retângulo aqui e vou dobrar ele ao meio aqui na diagonal, né, no caso. Vou traçar uma diagonal com ele aqui, dobradura. Ó, fiquei com dois triângulos. Não sei se vai dar para vocês verem muito. Vou tentar passar aqui a caneta. Mas eu vou ficar com dois triângulos. Então, esses dois triângulos maiores é o que tá aí. Então, aquela aula de dobradura que nós fizemos, na primeira aula nossa, tá vendo? Que a gente fez a borboleta. Então, eu tenho dois triângulos. Aí, se a gente voltar lá, vou voltar lá na questão agora, e a gente observar, então eu tenho quatro triângulos, né? Eu tenho um triângulo aqui, pequenininho, um triângulo aqui, médio, um maior, que fica a metade aqui, só que se eu juntar, aqui eu tenho outro. Então, no total, eu tenho quatro triângulos. Quais são esses triângulos? Quais os nomes do meu triângulo? Então, eu tenho aqui, ó, triângulo EGH, o triângulo EGI, que é o menorzinho, ó, EGI, EGH. Agora, do outro lado, eu tenho EF e H e o GHI, né? Então, eu tenho os quatro triângulos aí da minha figura. Por que eu coloco mesmo esse triângulo aqui, esse desenho na frente? Porque eu tenho que falar qual é o meu polígono e qual é os vértices que representam ele. Então, ou eu escrevo triângulo EGH, ou eu faço desenho um triângulo EGH, beleza? Na letra B, eu tenho um retângulo novamente. Nesse retângulo, ele foi dividido em quantos triângulos, né? Vamos analisar aí. Então, se a gente for parar para pensar, aqui eu tenho dois triângulos, certo? Então, eu tenho o triângulo J, L e K, né? Que formaria essa metade assim, né? Da minha folha. E o triângulo JLN. Beleza? Dois triângulos. Aí eu tenho JMK e o LMN. Aqui, o de cima e o de baixo. Aí eu tenho outro triângulo. JMN e KLM. Os outros dois triângulos aqui. Eu tenho um total de 8 triângulos nessa figura. Então, eu tenho que analisar a figura por inteiro, tá? Quantos que ela forma. E aqui eu tenho o triângulo. Outra setinha. Aqui eu tenho o triângulo KLN e o JKM também. Então, eu tenho um total de 8 triângulos nesse polígono, tá bom? O que fica mais fácil, às vezes, para vocês resolverem esse tipo de questão é vocês desenharem a parte. Faz um retângulo, desenha o triângulo que você enxerga nele. Faz outro retângulo, desenha o triângulo que você enxerga nele. E assim por diante, tá bom? Vamos para a próxima questão. Dá uma travadinha aqui. Ai.
44. Reescreva em seu caderno as afirmativas verdadeiras. Eu não reescrevi aqui, eu só marquei qual é a alternativa verdadeira. Fiz um triângulo aqui, porque é o tema, né, da nossa aula. E vocês aí deveriam reescrever no caderno as verdadeiras, tá bom? Reescreva em seu caderno as afirmativas verdadeiras. Então, aqui a letra A. Todo triângulo equilátero também é isósceles. Sim, porque o triângulo equilátero ele também vai ter dois ângulos iguais, dois lados iguais, né? Então ele também vai ser considerado um triângulo isósceles. Um triângulo obtusângulo possui dois ângulos internos agudos, tá? E aí, né? Então, obtusângulo. O triângulo equilátero possui dois ângulos internos da mesma medida. Sim, o equilátero possui ângulos internos com a mesma medida. Da mesma forma que ele tem todos os lados iguais, ele tem todos os ângulos internos iguais também. É possível traçar um triângulo obtusângulo equilátero. Não tem como traçar um triângulo obtusângulo equilátero. Vou pegar aqui para vocês, para eu mostrar para vocês, aqui no livro texto, lá na página 279, está falando sobre os triângulos. Aí a gente tem a classificação dos triângulos. Para responder essa questão, tem que olhar aqui, tá? Então, só para a gente relembrar. Um triângulo equilátero, ele possui todos os lados iguais, tá bom? Um triângulo escaleno é aquele onde os três lados vão ser diferentes. Então, o triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. O escaleno já vai ter três lados diferentes. E o isósceles, ele vai ter dois lados com a mesma medida e um lado com uma medida diferente, tá bom? Aí eu tenho o acutângulo, onde os três ângulos internos são agudos, e o obtusângulo, onde um é obtuso e os outros dois são ângulos agudos, que é a nossa letra B, tá bom? E o nosso triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. Então, é legal vocês estarem revendo esses conteúdos na hora de fazer o exercício, tá bom? E a última aqui, o triângulo equilátero possui dois lados com a mesma medida. Sim, dois dos meus lados do equilátero têm a mesma medida, se eu comparar de 2 em 2. Sim, é verdadeiro. Então, a única que seria falsa aqui é a minha letra D, belezinha? É isso mesmo, 44, certinho, a única letra falsa que nós temos aí, tá bom? Então, retomando, triângulo equilátero também é isósceles porque ele possui dois lados de mesma medida. Um triângulo obtusângulo possui dois ângulos internos agudos e um obtuso, tá? Um triângulo equilátero, todos os ângulos que eu tenho dentro desse triângulo têm o mesmo valor também, a mesma medida. E um triângulo equilátero possui lados de mesma medida. Verdadeiro também. Bom? 45. Observe a figura e identifique 4 pares de triângulos com a mesma medida. Então, eu quero triângulos com a mesma medida. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou comparar? Eu coloquei aqui 2 respostas possíveis. A primeira é o triângulo AEB e o triângulo BEC. Se a gente olhar aqui, ó, triângulo AEB é esse triângulo aqui. E o triângulo BEC é o triângulo de cá. Nós temos um quadrado aqui. Se eu tenho um quadrado... eu e os meus papéis, né? Adoro uma dobradura. Então, se eu tenho um quadrado aqui, ele vai ter os lados dele aqui com a mesma medida. Então, do A até o B tem a mesma medida, do B até o C tem a mesma medida, do C até o D tem a mesma medida, do D até o A tem a mesma medida. Eles são lados iguais, porque a gente está falando de um quadrado. Beleza. Aí, a gente vai fazer o quê? Então, eu entendo que aqui eu tenho a mesma medida e esse também. Então, eu comparei os dois triângulos. Agora, eu vou olhar esse triângulo aqui. Do C e D, que é C e D, e do D e A. Então, D e A.
todos eles têm a mesma medida. Então, eu fiz os pares. Ou eu posso trocar a ordem, não tem problema nenhuma. Nenhum. A, B, C seria esse aqui. A, B, C. E C, B, C, D, né? B, C, D. Formaria 2 aqui, ó. Quando a gente pega e fica aqui na metade, forma esses 2 triângulos maiores, tá? E eu tenho o CDA, aqui, ó, CDA, e o ABD, tá? Que vem aqui, ó, ABD. Então, qualquer uma das respostas seria válida. Eu acho que para vocês, a hora que vocês olharem esse exercício, a resposta que mais apareceu foram os 4 triângulos menores, não os 4 maiores. Então, vai da maneira que a gente enxerga um exercício. Por isso que a geometria a gente tem que analisar, a gente tem que contextualizar bastante, tá? Vamos para o próximo. Desenhe 3 triângulos retângulos. Troque com o seu colega para que cada um de vocês meça os ângulos internos dos 3 triângulos desenhados pelo outro. É uma parte que não vai ter como a gente fazer, mas você podia propor um desafio com a sua mãe, com seu irmão, com seu pai, e tentar fazer isso. A seguir, calculem a soma das medidas dos ângulos agudos de cada triângulo e comparem os 6 resultados. O que vocês concluem? Eu fiz o meu desenho aqui, vou mostrar para vocês. Os meus 3 triângulos aqui. Olha. Fiz os 3 triângulos, tá vendo? Fiz esse primeiro, esse daqui e esse de baixo. Depois, com o auxílio do meu transferidor, e agora, aqui, isso. O meu auxílio do transferidor, eu medi os ângulos agudos, tá bom? E eu sei que o retângulo, ele tem um ângulo reto em cada um deles. Então, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, com essa atividade aqui, ó, o que a gente vê? Aqui, eu tenho os 3 triângulos. Para esses meus 3 triângulos, eu vou ter o ângulo de 90 graus e os outros 2 ângulos agudos. Esses 2 ângulos agudos, a soma dos 3 ângulos total do meu triângulo, ele tem que dar 180 graus. Então, se aqui eu já tenho 90 graus, a soma dos outros 2 tem que dar 90. Então, independente do ângulo que eu tiver aqui, ó, tá vendo? Esse meu foi 40, aqui foi 50. Aqui foi 45 cada um. Então, independente do valor que eu tiver de ângulo agudo aqui, a hora que eu somar, ele tem que dar um valor igual a 90, obrigatoriamente. Então, eu posso ter 41, 50 em outro, eu posso ter 45, 45, eu posso ter 30 e 60. Ele tem que dar uma soma de 90 graus, tá bom? É isso que tem que acontecer nesse exercício com vocês, beleza? Eu vou continuar aqui, então. Então, fica aqui a minha resolução com vocês, como eu sempre faço no quadro, tá? Eu faço as resoluções com vocês, beleza? Essa foi a 46. Bom, a próxima atividade aqui é da página 283 do livro, porque a gente já falou de polígonos, a gente já falou de triângulos, agora a gente vai falar dos quadriláteros, tá? Os quadriláteros, eles são aqueles polígonos formados por 4 lados, 4 ângulos internos, 4 ângulos internos, 4 vértices, tá bom? Então, aí, na 50, ele pediu o seguinte, desenhe, vou pegar aqui, achei. Desenho no caderno, letra A, um quadrilátero que não tenha lados paralelos. Vamos lembrar? Paralelo não se cruza. Paralelo não tem ponto em comum para se cruzar, então elas sempre vão ficar alternadas, tá? Então, aqui, no caso dela, eu fiz... Eu fiz aqui a letra A. Vou colocar aqui para vocês enxergarem. Essa foi a minha letra A. Um quadrilátero onde ele não tinha lados paralelos. Nenhum desses lados são paralelos. Então, eu fiz assim o meu polígono. É uma sugestão, tá? De vocês. Pode ser de outra maneira. Na letra B.
um quadrilátero que tenha 2 pares de lados paralelos. Um quadrilátero que tenha 2 pares de lados paralelos poderia ser o retângulo. Eu acho que a maioria vai pensar no retângulo. Eu fiz um paralelogramo. Ó, tá vendo? Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então, eles são paralelos, eles não se cruzam, eles não têm ponto em comum. Então, eu fiz um paralelogramo. Poderia ser um retângulo também, sem sombra de dúvidas. Na letra C, o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Então, ele vai ter somente um par de lados paralelos. Eu fiz um trapézio. Tá vendo? Por quê? Esse lado aqui do trapézio é paralelo com o lado de baixo. E esses dois aqui, eles não são paralelos. Então, somente um par de lados paralelos representa o meu trapézio. Lá na página do livro texto de vocês, os quadriláteros estão na página 281, tá? Aí tem todas as definições também. E foi a nossa última semana de aula. Então, tem alguma anotação no caderno de vocês, tá bom? Então, aqui tem o trapézio. Aí vem a pergunta, né? Quais desses itens representam um trapézio? O item C, tá? É o único que poderia representar um trapézio para vocês. É o único que tem apenas um par de lados paralelos. Beleza? Vamos continuar aqui. Responda as questões no caderno. Qual é o quadrilátero que tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes? Então, vamos lá. Qual é o quadrilátero que tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes? O que significa congruente mesmo? Congruente significa igual. Qual é o único quadrilátero que eu tenho com lados iguais? O nosso quadrado, que ele vai ter 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Então, eu tenho o meu quadrado. E qual é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos? Opostos e paralelos. Oposto quer dizer que está um do lado, outro do outro. E paralelo, porque eles não se cruzam, a gente tem aqui um retângulo. Beleza? Então, aqui fica a resposta da 51. Beleza? A próxima questão. Então, a letra A é um quadrado. Letra B. Um paralelogramo aqui, ó. Também. Vamos lá. 52. Desenhe 3 quadriláteros quaisquer. Troque-os com o de colega para que vocês meçam. Um de vocês meça os ângulos internos dos 3 quadriláteros com o outro. É o mesmo exercício dos triângulos. Em seguida, calculem a soma das medidas dos ângulos internos de cada quadrilátero. Comparem os seus resultados. Então, aqui já é um exercício também que você pode propor fazer com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, né? Com quem estiver aí na sua casa nesse período de quarentena. Eu fiz os 3, né? Para vocês, o quadrado, o retângulo e o paralelogramo são 3 quadriláteros diferentes. E independente do quadrilátero que eu faço, ou o retângulo, ou o quadrado, ou o paralelogramo, ele vai ter a soma dos ângulos internos igual a 360 graus, tá? Então, todo quadrilátero ele tem a soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Posso desenhar um losango, posso desenhar um trapézio, posso desenhar um quadrado. Se eu somar os ângulos, tem que dar 360 graus. Gente, vou falar de novo a importância de vocês usarem transferidor, tá bom? Eu vou fazer mais um vídeo depois e vou relembrar vocês como que utiliza esse transferidor, porque a gente vai usar nas próximas aulas também, tá bom? Quando a gente às vezes deixa de praticar, a gente acaba esquecendo alguns detalhes, a gente tem que relembrar, beleza? Vamos para a próxima. Com régua e esquadro, construa em seu caderno um quadrado ABC de lado de 2 centímetros. Gente, quadrado ABC pode ser qualquer quadrado. Eu fiz ele maior aqui justamente para mostrar para vocês, tá? Então, como que eu utilizo? Primeiro eu tenho que pegar a régua e medir 2 centímetros. Aí eu venho aqui e marco os pontos A, ponto B, ponto C e ponto D. Aqui eu não usei o esquadro, eu usei só a régua. Mas eu fiz e ele ficou
certinho, de 2 em 2 centímetros, tá? Aí vocês têm que olhar a régua certinho, pega a régua de vocês. Vem aqui, ó, de 0 a 2 centímetros. Mede certinho na régua de vocês, marca de um pontinho ao outro e traça o quadrado de lado A, B, C, D. O que é importante nessa questão? Não pode esquecer de marcar os pontos do quadrado, porque senão ele perde a identidade dele, beleza? Bom, essa foi a aula de hoje, aula de agora, né? A última correção de exercício sobre triângulos e quadriláteros. E eu quero deixar um aviso para vocês. Geralmente, eu tiro muitas dúvidas no fórum, lá no portal da Moderna Compartilha. Então, eu abri um fórum para cada sexto ano, para cada turma. Se tiver dúvida, você pode responder lá e eu te respondo, tá bom? Qualquer coisa, você pode entrar no meu Instagram e me mandar uma mensagem também, @profgabipgmedeiros. Depois eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. E pode entrar em contato também através do colégio, que a Flávia ou a tia Guaraci me passa dúvidas de vocês. E se for necessário, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, tá bom? Então, sempre procurem esses 3 canais, essas 3 formas de falar comigo, que é a melhor. E eu sempre vou estar aqui à disposição para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima correção, tá? Que a próxima correção vai ser sobre circunferências e círculo, tá bom? Um beijo, até a próxima!